Ao vivo. Bom, pessoal, eu me chamo Saulo Viana e vamos começar agora, pessoal, a nossa revisão. Na verdade, o nosso aulão que tem por pretensão tocar em alguns pontos sensíveis da matéria de direito constitucional, né? A prova se aproxima, então o que eu acho interessante para você fazer agora? Uma leitura atenta, tranquila dos dispositivos constitucionais da sua prova. E não só direito constitucional, uma leitura atenta de todos os artigos que de alguma maneira possam vir a cair na sua prova. Uma leitura atenta dos artigos referentes à reforma trabalhista, isso para direito do trabalho e para direito processual do trabalho, e uma leitura atenta nos dispositivos constitucionais, não só na parte que costuma cair em direito constitucional, mas também aquela relativa à administração pública, do 37 ao 41, que de certo vai ser uma questão da sua prova em direito administrativo, também podendo cair na prova de direito constitucional. Então, nosso objetivo aqui é tocar em alguns pontos, tá, sensíveis, chutar algumas questões aqui interessantes que podem causar alguma controvérsia, né? Eu vou tentar aqui, pessoal, passar por diversos pontos do seu edital. Se você for para o artigo 84, você sabe que o artigo 84 trata das atribuições do presidente da República. Sobre o Poder Executivo, você tem que ter muita atenção com o artigo 84, com o artigo 85 e com o artigo 86, porque em Executivo cai atribuições e responsabilidade do presidente da República. Então você vai focar sua atenção nessas atribuições que o presidente da República tem, bem como na sua responsabilização. Uma das atribuições do presidente da República, sem dúvida, é prestar contas ao Congresso Nacional todos os anos. Então ele vai prestar contas anualmente ao Congresso Nacional dentro de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Saulo, o que é sessão legislativa? Pessoal, de forma bastante simples, sessão legislativa é o ano legislativo. Começa, regra geral, dia 2 de fevereiro, vai até dia 17 de julho, recesso depois 1º de agosto, 22 de dezembro. Então, o que esse dispositivo está falando? O dispositivo está falando o seguinte, olha, todos os anos o presidente da República vai prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa, ou seja, dentro de 60 dias a contar do dia 2 de fevereiro, as contas relativas ao ano anterior. Essa é uma das atribuições do presidente da República. Além de realizar a administração, a chefia da administração pública federal, além de ser auxiliado pelos ministros de Estado, enfim, além de decretar guerra, além de celebrar paz, além de celebrar tratados internacionais, acreditar representantes diplomáticos, enfim, além das diversas atribuições que estão lá no artigo 84, uma delas é prestar ao Congresso Nacional anualmente essas contas. É muito importante saber que o Poder Legislativo ele tem duas funções típicas. Quais são elas? Função legislativa, ou seja, ele é criado para legislar, mas você não pode negligenciar a segunda função típica, também chamada de tradicional ou primária do Poder Legislativo, que é fiscalizar. Quem realiza tecnicamente o controle externo é o Congresso Nacional, mas quem é que auxilia o Congresso Nacional nesse controle externo é o Tribunal de Contas. E essa é uma parte que também cai na sua prova. Sobre legislativo, apesar do Tribunal de Contas da União não ser integrante do Poder Legislativo, ser, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um órgão auxiliar, um órgão que presta auxílio ao presidente da República, é um órgão que presta auxílio ao Congresso Nacional. Esse é o tema, o Tribunal de Contas está dentro do capítulo concernente ao Poder Legislativo, mas tecnicamente, ele é independente. Ele é uma instituição extra-poder. Não está dentro daquela separação de poderes monótona criada pelo Montesquieu. Executivo, Legislativo e Judiciário. O Tribunal de Contas está extra-poder. Tal como o Ministério Público, que é instituição extra-poder. Seus membros têm prerrogativas de membros de poder, mas não integram nenhum dos poderes. E aí o artigo 71 traz diversas competências do Tribunal de Contas da União. Lembrando que o Tribunal de Contas da União é um órgão independente, é um órgão que está fora
da estrutura do poder legislativo, apesar de estar lá na seção 9 do capítulo sobre legislativo. Tecnicamente, ele não integra o poder legislativo. E apesar de ter o nome de tribunal, ele não é um órgão do poder judiciário. Repito, é uma instituição extrapoder. E dentre as diversas atribuições que você tem que ficar muito atento do artigo 71, porque certamente cairão na sua prova, eu trouxe uma delas que se conecta imediatamente com o artigo 84 que acabo de falar para vocês. O artigo 71 estabelece, senhores, que o Tribunal de Contas da União, a ele compete apreciar as contas do Presidente da República anualmente, mediante parecer prévio. Então, veja bem, o que vai acontecer? O Presidente da República presta contas dentro de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa, que começa dia 2 de fevereiro, tem 60 dias para prestar contas. Uma vez prestadas essas contas, a gente vai ver que quem vai julgar essas contas vai ser o Congresso Nacional. Mas o Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar ao Congresso Nacional, como órgão auxiliar ao Poder Legislativo, ele vai estabelecer, ele vai criar um parecer prévio, um parecer técnico, no qual ele vai estabelecer as suas convicções sobre aquelas contas do presidente. Vai ser um parecer técnico dizendo, olha, houve o respeito à legislação ou não foi respeitada a legislação nessas contas apresentadas pelo presidente. Então não se engane, senhores. O presidente da República presta contas e o Congresso Nacional vai apreciar essas contas. O Congresso Nacional, ele não julga as contas do Presidente da República. Quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Mas muita atenção. O Tribunal de Contas da União só não vai julgar as contas do Presidente da República, porque você já bem o sabe que quem faz isso é o Congresso Nacional. Mas muita atenção! O Tribunal de Contas da União vai julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações, sociedades e institutos mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Em resumo, na forma do artigo 71, inciso 1, o Tribunal de Contas da União aprecia as contas do Presidente da República dentro de 60 dias do seu recebimento. Ele não julga as contas, mas ele vai julgar as contas dos demais administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Muita atenção que quem julga as contas é o Congresso Nacional. Saulo, 49 não cai na minha prova, mas pode cair na sua prova dizendo que ao Tribunal de Contas da União compete julgar as contas do Presidente da República e isso está errado, porque compete ao Congresso Nacional. Ótimo. Uma vez que você já tem entendido algumas atribuições concernentes ao presidente, ao Tribunal de Contas, a gente está preparado para ingressar lá em ordem, na verdade, em organização do Estado. Eu passei por Poder Executivo, passei pelo Tribunal de Contas da União e vamos agora na parte relativa à organização do Estado, artigo 31, artigo muito negligenciado, senhores. Ele estabelece a fiscalização do município. A gente já estudou a fiscalização em âmbito federal, mas vamos agora fiscalizar não, a gente vai analisar a fiscalização em âmbito municipal. Será que a lógica é a mesma? Vamos ao artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Bem que você falou nessa aula. O Poder Legislativo tem duas funções típicas. A primeira é legislativa e a segunda é fiscalizatória. Sim, essa é a função típica do Poder Legislativo. É fiscalizar. E realiza, claro, esse controle externo. Um controle que é feito externamente sobre os demais órgãos. E também a fiscalização do município, além desse controle externo, capitaneado pelo Poder Legislativo, é também realizada, essa fiscalização também é realizada pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. O próprio Poder Executivo Municipal tem mecanismos de controle interno, além desse controle também se revelar em âmbito municipal mediante controle externo realizado pelo Poder Legislativo. Essa lógica se aplica a todos os entes federativos, em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Só que o 31 estabelece especificamente essa fiscalização em âmbito municipal. Vamos ao 31, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados
ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. É muito comum que o aluno não entenda nada desse dispositivo. É muito comum que os alunos leiam, releiam esse dispositivo e não entendam nada. Porque é um pouco nebuloso, mas eu lhe garanto que depois da nossa explicação isso vai ficar bastante claro. Você já entendeu que o Tribunal de Contas da União, ele auxilia o Congresso Nacional nesse controle externo. Isso está bastante claro. O Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional no desempenho da função fiscalizatória. Saulo, em âmbito estadual, como é que isso se dá? Em âmbito estadual, quem auxilia a Assembleia Legislativa é o Tribunal de Contas do Estado. Essa que é a regra. O Tribunal de Contas do Estado, ele vai auxiliar o controle de contas em âmbito estadual. Quem é que vai realizar a fiscalização em âmbito estadual é o Legislativo Estadual, é a Assembleia Legislativa, auxiliada pelo TCE. Tudo bem, Saulo, e os municípios? A resposta depende. O que a resposta depende? A resposta depende porque se a gente estiver falando do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, quem vai realizar esse auxílio à Câmara Municipal, esse auxílio à Câmara dos Vereadores no que toca à função fiscalizatória, será o TCM, o Tribunal de Contas do Município. O Tribunal de Contas do Município é um órgão municipal e só temos dois. Inclusive, a Constituição veda a criação de outros tribunais de contas do município. No artigo 31, parágrafo 4º, a gente vai analisar, é vedada a criação de outros tribunais de contas do município. Órgão municipal que exerce a fiscalização no âmbito municipal, auxiliando o Legislativo Municipal. Tudo bem, Saulo, mas e se não tiver Tribunal de Contas do município? Quem é que realiza a fiscalização? A resposta é, depende. Não é o TCE, Saulo? E se for o município de Niterói, como é que vai se dar? A fiscalização se dá pela Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal de Niterói, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A lógica normalmente é essa. São Paulo e Rio de Janeiro, quem é que auxilia a fiscalização? O Tribunal de Contas do município. E em Niterói e nos demais municípios? Regra geral, é o Tribunal de Contas do Estado que auxilia a Câmara Municipal nesse mistério, nesse trabalho de fiscalização. Saulo, mas existe alguma outra possibilidade? Sim, e tem muita gente que não sabe disso. Pode ser, pessoal, que um determinado estado crie um órgão estadual específico para o auxílio ao controle no âmbito municipal. Não entendi nada, Saulo. Você está me dizendo que pode ser criado um Tribunal de Contas dos municípios? Sim, é possível que seja criado um Tribunal de Contas dos municípios. Um órgão estadual que tem a tarefa precípua de auxiliar na fiscalização de todos os municípios de um determinado estado. Existe algum estado que tenha, Saulo, um Tribunal de Contas dos municípios? Tem. Bahia, Goiás e Pará. Esses três estados têm tribunais de contas dos municípios, órgãos estaduais que auxiliam na fiscalização exercida pelo Legislativo Municipal. Então nós temos basicamente três cenários possíveis. Qual é o primeiro? São Paulo e Rio de Janeiro tem TCM, tem Tribunal de Contas do município, órgão, portanto, fiscalizatório municipal. Não podem ser criados na forma do 31, parágrafo 4º da Constituição. Um segundo cenário, Tribunal de Contas do Estado. Portanto, na ausência do TCM, de regra, funciona o TCE auxiliando os municípios daquele estado. Por exemplo, Niterói, quem funciona é o TCE do Rio de Janeiro. Mas vamos imaginar na Bahia, como é que isso se dá? Na Bahia, nós temos um Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. Tudo bem, pessoal? E assim fica muito claro. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município. Só Rio de Janeiro e São Paulo, porque não podem mais ser criados.
ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. Aqui, onde houver, por enquanto, só Bahia, Goiás e Pará. Então você agora entendeu essa sistemática. Aqui nós temos órgão municipal, que não podem mais ser criados. Aqui nós temos órgãos estaduais que podem ser criados. Por fim, vamos encerrar a nossa explanação. Pessoal, regra geral, se entende que em âmbito federal, o parecer do Tribunal de Contas da União, ele é meramente opinativo. Ele não vincula, portanto, apesar de ser muito técnico esse parecer, ele não vincula a decisão do do Congresso Nacional sobre as contas do Presidente da República. Pode ser que, em relação ao julgamento de contas, o Congresso Nacional ignore o parecer do Tribunal de Contas, apesar de muito técnico, para aprovar ou desaprovar essas contas. E aí, olha o que diz o artigo 31, parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelos órgãos competentes sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, muita atenção com esse dispositivo. O parecer prévio, que é emitido, regra geral, pelo órgão de contas, não importa se TCM, se Tribunal de Contas dos municípios, se Tribunal de Contas do Estado, esse parecer prévio, ele só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Então, em tese, é preciso que 2/3 dos membros da Câmara Municipal, da Câmara dos Vereadores, supere aquilo que foi disposto no parecer do órgão de contas. Muita atenção para essa redação, porque, sem dúvida, o que deve cair na sua prova é a literalidade. Mas eu preciso dizer para vocês qual é o entendimento sobre esse dispositivo. Em julgamento feito no meio de 2016, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, olha o que se entendeu. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara dos Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento fixo pelo decurso do prazo. O que em muitos municípios acontecia? O prefeito atuava de forma corrupta, prestava contas, o Tribunal de Contas do Estado, ou do município, ou dos municípios, rejeitava as contas e os parlamentares municipais não votavam. Então começou a se entender que se eles não votavam, não julgavam as contas, havia um julgamento ficto, porque o parecer era no sentido da desaprovação. Aí o Supremo Tribunal Federal falou, não, dane-se o parecer, dane-se que está dizendo no artigo 31, parágrafo 2º, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3. Dane-se isso. O que importa é a decisão final da Câmara. Se a Câmara não julgou, ele não pode ser entendido como tendo as suas contas aprovadas. A razão de ser dessa decisão foi para evitar a aplicação da lei das inelegibilidades. Que foi, enfim, alterada pela lei da ficha limpa, de forma que quem tem contas rejeitadas, regra geral, fica inelegível por 8 anos. Então, para evitar isso, para evitar que na omissão do parlamento municipal, o cara, por ter um parecer contra ele, tivesse, então, as suas contas desaprovadas, o Supremo Tribunal Federal disse, não, é meramente opinativo. Por que eu estou apresentando isso? Porque esse é o entendimento supremo. Mas o que eu quero que você entenda? Decore o que diz o artigo 31, parágrafo 2º. Pois bem, o 31, parágrafo 3º diz que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Enfim, isso aqui é manifestação do princípio da publicidade, para permitir a publicização das contas dos municípios, mas hoje, por meio da internet, você tem acesso a tudo isso. E, por fim, o artigo 31, parágrafo 4º, que veda a criação dos tribunais e conselhos ou órgãos de contas municipais. Mas dos municípios, que são órgãos estaduais, é possível a criação. E assim a gente encerra essa primeira parte da nossa aula, uma exposição teórica de alguns dispositivos que eu entendo relevantes. E aí? Continua geral? Beleza. Agora vamos para a parte dos exercícios, pessoal. Eu trouxe aqui alguns exercícios para vocês. Vamos fazer o primeiro exercício. E tá muita gente? O pessoal está participando? Tá numa boa? Tá tranquilo? O pessoal tá gostando? Isso aí. E, pessoal, vou te dizer uma coisa, cara. O meu coração não está aqui nesse momento, né? Eu tô aqui em corpo presente, porque minha mãe tá numa mesa de cirurgia. Foi uma lesão boba. Ela quebrou o pé, o tornozelo em 3 partes. Eu internei ela, eu botei ela para operar, dei um beijo nela e voltei. E, graças a Deus, tá indo tudo bem. Mas, então, se alguma coisa aqui falhar, é por causa disso. Meu coração não está aqui, mas eu estou aqui de corpo presente, que eu tinha um compromisso com vocês, tá
tá bom? Então desculpe por qualquer coisa já de início. Os direitos e garantias fundamentais são chamados pela doutrina como cláusulas pétreas, uma vez que não podem ser modificados. Tu vê que isso aqui é uma questão da nossa banca, mas é uma questão ruim, né? Porque os direitos e garantias fundamentais são chamados pela doutrina como cláusulas pétreas, uma vez que não podem ser modificados. Cláusula pétrea pode ser modificado. Então você vê que a nossa banca falhou aqui. As cláusulas pétreas são aquelas matérias, senhores, que não podem ser suprimidas da Constituição, extirpadas da Constituição, abolidas da Constituição, mas modificadas elas podem ser, seja para ampliar ou para restringir, desde que seja respeitado o chamado núcleo essencial ou núcleo duro do direito fundamental. Mas, enfim, essa é a redação que nós temos. Os direitos e garantias fundamentais são chamados pela doutrina como cláusulas pétreas, e, na verdade, também é controverso isso, né? Porque os direitos fundamentais estão do artigo 5º ao 17. E no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, é dito que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Se você for lá para o título 2, direito individual é uma espécie de direito fundamental. Mas tem doutrina que entende que todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, mas também não é majoritário. Então, a redação é ruim. Mas vamos lá, porque é isso que foi posto. Os direitos e garantias fundamentais são chamados pela doutrina como cláusulas pétreas. Mesmo estando errado, a gente continua. Uma vez que não podem ser modificados. Outro erro também. Então, 3 linhas, 2 erros. Mediante simples emenda em razão de sua importância para o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, considerando os direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Na verdade, ele fez uma redação ruim, mas ele está querendo saber se você conhece ou não os dispositivos constitucionais. Letra A. Em razão do princípio da isonomia, não há distinção para o cumprimento de pena. Isonomia é a mesma coisa que igualdade, né? E não necessariamente igualdade é tratamento igual. A isonomia pode se manifestar por meio de uma desigualdade. A gente pode ver isonomia, a gente pode ver igualdade material, também chamada de substancial, que é o tratamento desigual entre pessoas que estão em situação jurídica desigual. Por exemplo, uma materialização disso é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trata de forma diferente homens e mulheres, o que se justifica por uma questão de fundo. Então é o tratamento diferenciado entre pessoas que estão em situação jurídica desigual. A Lei Maria da Penha viola a isonomia? Não, consagra a isonomia material. Pois bem, dizendo que não há distinção no cumprimento de pena. Na Constituição, dispositivo lá no artigo 5º estabelece que há essa distinção. As mulheres não cumprem pena nos mesmos estabelecimentos penais dos homens, há uma gradação, inclusive, em relação à idade, enfim. Então tá errado. Letra B. O direito de propriedade é relativizado em conformidade com os anseios sociais, podendo, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente utilizar-se desse bem particular, sempre assegurada ao proprietário indenização ulterior. Então, de novo, o direito de propriedade é relativizado em conformidade com os anseios sociais. Aqui ele está falando da chamada função social da propriedade. A função social da propriedade ela está prevista no artigo 5º, inciso 23. Podendo, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente utilizar-se desse bem particular, aqui ele está falando de requisição administrativa, que se aventou, se ventilou e inclusive houve um decreto nesse sentido, depois agora na greve dos caminhoneiros, da requisição administrativa, sempre assegurada ao proprietário a indenização ulterior. Não é sempre assegurada, é se houver dano, tá? Se houver dano é assegurada indenização ulterior. É quando uma autoridade particular requisita propriedade, uma autoridade pública requisita propriedade particular, num caso de iminente perigo público, enfim, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, posterior, se houver dano. Foi isso que aconteceu com alguns caminhões. Requisitaram os caminhões em razão da crise institucional que se colocou. C. É garantido o direito de reunião desde que ocorra de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que comuniquem com antecedência à autoridade competente e que não frustrem outra reunião anteriormente convocada no mesmo local. Isso está no artigo 5º, inciso 16, que é o direito de reunião, dizendo que é pacífica, é garantido o direito de reunião, desde que seja pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre reunião anteriormente convocada no mesmo local. Independentemente de autorização, não é preciso de autorização, mas é necessário o chamado prévio aviso. Simples, então tá certo, né? Letra C.
D. Por força da soberania estatal, os direitos e garantias expressos na Constituição de 88 não abrangem aqueles decorrentes do regime dos princípios originários dos tratados internacionais. Se você nunca estudou direito constitucional, você vai achar ruim essa redação e vai saber que ela é errada, né? O artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, olha, os direitos que estão previstos na Constituição não excluem outros, por exemplo, decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte. Artigo 5º, parágrafo 2º. É vedada a imposição de pena de morte no Brasil, errado, né? Permitida em caso de guerra formalmente declarada. Tudo bem? E eu coloco para vocês aqui, letra C é correta, e eu coloco para vocês aqui os dispositivos que fundamentam essa questão. Artigo 5º, inciso 48, artigo 5º, inciso 25, artigo 5º, inciso 16, artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos e o 5º, 47 também, que trata das penas que são vedadas. Pois bem, vamos ao próximo exercício. De acordo com a orientação constitucional, é correto afirmar que os municípios, letra A, podem estabelecer cultos religiosos ou igreja, exceto se for para subvencionar e participar do funcionamento. Pessoal, essa questão aqui, ela trata da chamada laicidade do Estado. Pois bem, qual é o dispositivo constitucional que consagra a chamada laicidade do Estado? Saulo, o que é a laicidade do Estado? Resumidamente é o seguinte, o Estado deve manter uma posição de neutralidade em relação às religiões. É uma posição de equidistância, uma posição de neutralidade, de não intervenção no fenômeno religioso, na forma como o indivíduo exterioriza a sua religião. Ele não pode ter, por exemplo, uma religião oficial. Pois bem, isso está no artigo 19, inciso 1 da Constituição, a chamada laicidade do Estado. Uma coisa é a laicidade, que é oponível ao Estado. Outra coisa é a liberdade religiosa. O direito fundamental, a liberdade religiosa, como o próprio nome já diz, é um direito fundamental, inerente à condição humana e não se confunde com a laicidade. O direito fundamental à liberdade religiosa é a possibilidade que o indivíduo tem de ter a religião que ele bem entender, bem como de não ter religião. Ele pode professar a religião que ele bem entender, ou ele pode não professar religião alguma, e se ele entender que deva professar uma religião, ele tem direito à proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso é liberdade religiosa. Outra coisa é a laicidade. O artigo 19, inciso 1, diz o seguinte, olha, nem a União, nem os estados, nem o município, ninguém pode subvencionar uma igreja, pode embaraçar o funcionamento de uma religião em detrimento da outra. Nem a União, nem os estados, nem os municípios podem fazer isso. Por quê? Porque o Estado é laico. É preciso manter uma posição de neutralidade religiosa. Mas a Constituição diz que existe uma única possibilidade do Estado tratar de questões religiosas, que seria a chamada colaboração de interesse público. Então, é vedado, senhores, regra geral, que União, estados e municípios, eles venham a embaraçar o funcionamento de uma religião em detrimento da outra, subvencionar, estabelecer relação de dependência ou aliança com alguma religião, com alguma igreja, mas é possível, excepcionalmente, e desde que forma fundamentada e com previsão legal, a chamada colaboração de interesse público. Vamos imaginar que uma determinada igreja está fazendo um trabalho social muito relevante. Se a lei assim entender, é possível que seja direcionada alguma verba pública para esse trabalho social específico. Mas desde que, claro, haja uma fundamentação legal, sob pena de desvirtuar o princípio da laicidade do Estado. Então, a letra A está errada. Vamos à letra B. É correto afirmar que os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvar na forma da lei a colaboração de interesse público, cópia xerox do artigo 19, inciso 1. C. Devem deixar... Então, a letra B é a correta. Agora vamos ver as outras letras. Devem deixar de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, desde que organizem seu funcionamento... Bobagem, né? Letra D. Devem promover distinções entre brasileiros, deixando de criar preferências entre si. Aqui ele está focando no 19, inciso 3. O 19, inciso 3, ele veda, senhores, que haja distinção entre brasileiros. E é legal você comunicar esse artigo 19 com o artigo 12, parágrafo 2º. Lá na parte de nacionalidade, o artigo 12, parágrafo 2º diz o seguinte, olha, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros, entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então veja bem, nós temos duas espécies de brasileiros. Ou o cara é nato, tem uma nacionalidade originária brasileira, ou ele é naturalizado, tem uma nacionalidade secundária, derivada, voluntária brasileira. E a Constituição diz o seguinte, no artigo 12, parágrafo 2º, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Resumidamente, a lei que está abaixo da Constituição não pode tratar de forma diferente brasileiro nato e naturalizado, mas a Constituição pode.
Essa é a melhor inteligência do artigo 12, parágrafo 2º. E a Constituição faz isso em 5 momentos. Quais são os 5 momentos que ele faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Em relação à extradição, artigo 5º, inciso 51, os brasileiros natos não podem ser extraditados quando o Brasil é solicitado a realizar essa extradição, e os naturalizados podem ser em 2 hipóteses: crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de entorpecentes, drogas afins a qualquer tempo, antes ou depois, não importa. Nós temos também uma outra distinção, 12, parágrafo 3º, são chamados cargos privativos brasileiros natos: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, membros de carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Muita atenção, presidente do CNJ também tem que ser brasileiro nato, tudo bem? Porque o presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral, como são ministros do Supremo Tribunal Federal também precisam ser brasileiros natos. Ótimo. Terceira distinção são aquelas 6 cadeiras no Conselho da República, né? Como está fora do seu edital, eu não vou falar. Também tem aquela previsão do 222, propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora de sons e imagens, só podem ser da propriedade brasileiro nato e naturalizado, mas também está fora do seu edital. E, por fim, a diferença concernente à perda da nacionalidade. O brasileiro nato, ele não pode perder a nacionalidade na primeira hipótese do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, que trata do cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Mas ele pode perder na segunda hipótese, que é adquirir uma nova nacionalidade. Então, voltando, é muito importante você comunicar esse artigo 19, inciso 3, com o artigo 12, parágrafo 2º. Necessitam rechaçar fé aos documentos públicos. Muito pelo contrário, né? Não podem negar fé aos documentos públicos. Nesse segundo exercício, a gente analisou o artigo 19 inteiro. 19, inciso 1, 2 e 3, tudo bem? Vamos ao próximo exercício. A fundamentação teórica, 19, inciso 1. Depois você pode parar o vídeo. Eu coloquei também o dispositivo que trata sobre liberdade religiosa, que eu citei para vocês, né? Direito fundamental à liberdade religiosa está no artigo 5º, que é um direito fundamental. É um direito que é um direito individual, claro, titularizado por todos os indivíduos. De ter a religião que bem entender, de até não ter religião e de ter proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Constituição, ela coloca como sendo tão importante a liberdade religiosa que ela entende, inclusive, que a liberdade religiosa, a religião é um verdadeiro instrumento de reinserção social do preso, trazendo que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, é um verdadeiro instrumento de melhora do ser humano, né? A Constituição entende dessa maneira. E ainda o artigo 5º, inciso 8º, que trata da chamada escusa de consciência ou imperativo de consciência, que, de regra, você não vai ser privado de nenhum direito por ter uma religião específica. Só se você não cumprir uma obrigação legal imposta a todos, porque a sua religião não permite, e ainda se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Imagine, minha religião me proíbe de votar. Aí eu tenho essa obrigação legal, eu digo, não vou votar porque minha religião não deixa. E aí eu tenho uma prestação alternativa, qual seja justificar o voto. Eu entendo que eu também não devo cumprir a prestação alternativa. Nesse cenário, eu posso ser privado de direitos políticos, na forma do artigo 15, inciso 4. Pronto, mais um exercício. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, se o pedido de impeachment do presidente for admitido por 2/3 da Câmara dos Deputados, qual instituição ou instituições compete seu julgamento? Então, conforme a Constituição da República, se o pedido de impeachment do presidente for admitido por 2/3 da Câmara, qual instituição ou instituições compete seu julgamento? Que eles querem que você conheça o artigo 86, basicamente, pessoal. Tecnicamente é o seguinte, olha, se o presidente da República pratica crime comum, e ele não pratica qualquer crime comum, não. Ele só vai ser responsabilizado no mandato, pessoal, se esse crime comum tiver alguma relação com o mandato. Se não tiver relação com o mandato, ele não responde. É a chamada cláusula de responsabilidade penal relativa do presidente. Primeiro, na forma do 86, parágrafo 3º e 4º, o presidente da República ele não pode ser preso preventivamente, só depois de uma condenação transitada e julgada, e mais do que isso. Ele não pode responder por crimes estranhos ao exercício de suas funções. É claro que a prescrição fica suspensa, ele vai responder só depois. Pois bem, cometeu o crime comum, a Câmara admite por 2/3 e depois o Supremo recebe ou não a denúncia. O Supremo julga crime comum. Uma vez o Supremo recebendo a denúncia, ele fica afastado por até 180 dias para que aquele processo se desenrole. Isso é crime comum, infração penal comum, diferente do chamado crime de responsabilidade. O presidente da República praticou crime de responsabilidade, tem as hipóteses lá no artigo 85, mas também tem a lei 1079 de 50,
cometeu o crime de responsabilidade. Vamos lembrar, a Dilma. A Câmara dos Deputados admite a acusação. Depois o Senado Federal, por maioria simples, ele tem que instaurar o processo. Atenção que esse procedimento é diferente, tá? Na época do Collor, com 2/3 da Câmara, já instaurava o processo e o Senado tinha que julgar necessariamente. Agora não. Com a Dilma, a Câmara atua numa fase pré-processual, fazendo um juízo de admissibilidade apenas. 2/3 da Câmara admite a acusação, vai para o Senado, por maioria simples, instaura o processo. E aí depois que vai julgar por 2/3. Instaura o processo. Uma vez instaurado o processo, o presidente fica afastado por até 180 dias. Pois bem. Vamos lá, letra A. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, Supremo. Mentira, né? Eu falei crime comum é Supremo, crime de responsabilidade é o Senado. Nas infrações penais comuns é o Supremo e nos crimes de responsabilidade, Senado é a alternativa correta. Letra B. Já vamos lá para a letra B, que é a alternativa correta. Essa, senhores, é a inteligência do artigo 86 da Constituição. 86 tem parágrafo 1º, tem parágrafo 2º. Se passar os 180 dias ele volta ao cargo. E aí, enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Foi o que eu falei, não tem prisão preventiva de presidente. E o presidente da República, na vigência do mandado, não será responsabilizado por atos estranhos exercer suas funções, né? Cara, depois de 30 anos de democracia, né, eu acho que não tem muita razão de ser inadmitir prisão preventiva de presidente, nem responsabilização dele por atos que não estranham exercer suas funções. Isso aí com certeza foi um medo da ditadura, né? De haver uma prisão arbitrária e tal. Como as imunidades parlamentares também acabam sendo uma excrescência, né? Um medo do retorno desse momento institucional anterior. E ainda tem mais um exercício. Sobre os direitos fundamentais, assinar a alternativa correta. Letra A. Caso o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, exceto apenas em flagrante delito. Não é apenas, né? Artigo 5º, inciso 11. Desastre, prestação de socorro, enfim. Letra B. É inviolável se de correspondência das comunicações telegráficas de dados, as comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal, instrução processual penal, redação do artigo 5º, inciso 12. Correto, tá? Corretíssimo. Letra C. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer qualquer requisito. Pode, tá? É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Por exemplo, o cara ser advogado, não basta fazer a faculdade de Direito, ele tem que passar no OAB, tudo bem? Então o cara que fez faculdade de Direito e diz que é advogado, ele não necessariamente o será, porque a lei, o Estatuto da OAB, a lei 8.600 e 1906, estabelece, portanto, como um requisito intransponível fundamental ao exercício da advocacia. Letra D. O homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível. O homicídio, pessoal, homicídio simples, ele não é entendido como um crime hediondo. E mesmo que fosse hediondo, ele não seria inafiançável e imprescritível. Só um homicídio qualificado é entendido pela Lei 8.072 como um crime hediondo. Mas mesmo que fosse, tá? Crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Letra E. No Brasil não se admite pena de morte. Admite, sim, pena de morte. Letra B é a letra correta. E assim eu coloco a fundamentação legal dos dispositivos que eu acabei de falar e nós encerramos essa parte relativa aos exercícios às 7h37. E aí? Dica, né? Parte de dicas. Bom, pessoal, a minha dica que eu tenho, a dica que eu tenho para dar para vocês, ela se dirige, claro, a essa prova, mas também para toda a sua atuação enquanto concurseiro, né? É muito comum que o leigo não saiba transitar muito bem pelas leis e pela Constituição, né? Normalmente o leigo acha que tem que entrar logo de cabeça no artigo 5º, tem que entender tudo de processo legislativo, tem que saber todas as atribuições do artigo 84, tem que saber todas as competências do Supremo Tribunal Federal, enfim. Mas calma, é sempre importante, até na sua vida, que você tente olhar as coisas de cima, né? Às vezes você está brigando com a sua esposa, ou está brigando com o seu esposo, e aí como você está parte daquele problema, né, você não consegue se desconectar. Mas quando você enxerga aquela situação ali de crise como o terceiro observador, olhando de cima, analisando friamente a situação, isso tende a facilitar as coisas, você passa a pensar de uma forma diferente. Mas o que isso tem a ver com concurso? Isso tem a ver com o seguinte, pessoal. Você precisa olhar para as leis de cima. Então, se vai cair na sua prova a lei de licitações, como é que você vai olhar a lei de licitações de cima? Você vai olhar o índice dela.
imprime o índice da lei. Ou pega lá no Vademecum que você comprou o índice e estude esse índice. Veja a razão para a colocação daqueles artigos ali. Veja o motivo pelo qual aqueles artigos estão assim dispostos. Algumas leis não têm muita coerência, né? Por exemplo, a lei de falência é um vai e volta incrível naquela lei. Mas a maioria das leis, elas têm uma coerência topológica, né? De localização. Por exemplo, a Constituição é totalmente coerente. Se você for analisar ela friamente, você vê que o título 1 da Constituição começa com os princípios fundamentais. E o que isso quer dizer? Isso é muito representativo. Do artigo 1º ao 4º, você tem lá dizendo que o Brasil é uma república, que o Brasil é uma federação, que o Brasil é uma federação, que o Brasil tem fundamentos, lá o Sociediva Plu, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, senhores, há uma mínima estruturação do Estado. No artigo 2º trata da separação de poderes, o 3º trata dos objetivos fundamentais, e o 4º trata dos objetivos, dos princípios que regem o Brasil em relações internacionais. Então, qual foi a preocupação do Constituinte? Do artigo 1º ao 4º, estabelecer uma mínima organização do Estado. Mostrar pra gente o seguinte, olha, eu estou dizendo aqui minimamente que o Brasil tem legislativo, executivo e judiciário, o Brasil é uma república, uma federação e é um Estado de direito, limitado pela lei. Tem esses fundamentos, o poder é do povo e ótimo. Nunca, pessoal, na história das constituições, os direitos fundamentais foram trazidos tão para frente. Então, quando você lá entra no artigo 5º, você nem sabe o que é artigo 5º. O artigo 5º trata dos direitos individuais, está dentro do título 2 da Constituição. O título 2 trata dos direitos e garantias fundamentais, que são um gênero, que se dividem em várias espécies. Direitos individuais, sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Você vê a força dos partidos políticos, né? As normas constitucionais sobre eles são entendidas como direitos fundamentais. Então, nesse título 2, o artigo 5º ele representa a consagração dos direitos individuais, aqueles titularizados pelo indivíduo. Então, depois de uma mínima organização do Estado, vem o título 2 do artigo 5º ao 17, tratando dos direitos fundamentais. É como se o Constituinte estivesse dizendo o seguinte, é como se o Ulisses Guimarães estivesse dizendo o seguinte, olha, antes de falar de organização de poderes, antes de falar de organização de Estado, antes de dizer sobre finanças, orçamento, ordem social, a minha preocupação primeira são os direitos fundamentais. E qual o primeiro dispositivo? O dos direitos individuais. E o que diz no inciso 1? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para de decorar, dizendo que isso é legalidade em âmbito privado. Pensa na razão de ser disso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é uma reação clara aos chamados atos institucionais, aos decretos que violavam direitos. Então vem o artigo 5º, seu inciso 1 de 78 incisos, dizendo: eu não quero que decretos violem direitos meus. Para que haja violação a direitos meus, para que haja restrição a direitos meus, eu quero que o legislador diga isso. Porque eu coloquei o legislador lá. Ele é legitimado democrático para isso. Enfim, você precisa olhar para todas as leis de uma forma racional, de cima, pensando a razão de ser daquilo. Porque se você olha o índice da Constituição, você já sabe o que esperar. Tô tratando do artigo 5º. O artigo 5º são direitos individuais. Tô tratando do 18. O 18 é o artigo que inaugura a organização do Estado. Tô tratando do 44. Ali começa a organização dos poderes, trata de poder legislativo. Então, a minha dica é: comece a estudar pelo índice. Sabe por quê? Porque muita gente estuda de uma forma sem método. E é como se fosse, às vezes, imagina só você tem um armário, e esse armário está lotado de roupa. Esse armário tem muita roupa, mas são roupas completamente desorganizadas. Isso é você, quando está estudando de forma desvairada, artigo 5º, a Lei 8.112, não, que eu preciso decorar as formas de provimento, eu preciso decorar as sanções, eu preciso decorar os casos de dispensa de licitação, inelegibilidade, mas calma, cara. Olha o índice da lei. Entende qual é a razão lógica daqueles dispositivos estarem ali. E aí você vai pensar, putz, a lei começa dessa maneira. Nesse capítulo, sei lá, aqui nesse capítulo da CLT é aviso prévio, é férias. Então eu posso esperar férias aqui. Então esses artigos tratam de férias, que está dentro
de uma questão mais ampla, que é o contratrabalho. Para de ler a lei de uma forma desgovernada. Começa pelo índice. Como nas suas relações, eu espero que você tente olhar para elas como um terceiro observador, que aí você olha sem paixões, você olha de uma forma racional e passa a colocar as roupas devidas nas devidas gavetas. Tudo bem? Tem muita gente com muita roupa desorganizada no armário e é preciso colocar nas gavetas. O seu cérebro tem que funcionar dessa maneira. Colocar as roupas corretas, o conhecimento correto nas gavetas. Sabe por quê? Porque isso evita branco. O branco é o armário desarrumado. Você sabe que você tem aquela camisa lá, mas onde é que está a camisa? Se você organizar o seu conhecimento e partindo de uma leitura da lei com tranquilidade. Ah, Saulo, não sei o que é legislatura. Procura no Google, num livro que é legislatura e volta ao estudo da letra fria da lei e da Constituição. Doutrina, pessoal, nada mais é do que alguém que leu a lei e entendeu alguma coisa sobre ela. E para o seu concurso, mais 70%, 80% da prova não vai ser sobre doutrina, vai ser sobre o que diz a Constituição. Por isso a minha preocupação de colocar os dispositivos constitucionais para você. É claro que pode cair uma súmula? Pode cair diversas súmulas. Pode cair súmula vinculante? Claro que pode cair súmula vinculante. Vai cair OJ, súmula do TST? Vai cair. Mas em trabalho para o seu trabalho, o que vai cair muito vai ser reforma trabalhista. Eu preciso saber súmula? Preciso dar uma lida. Eu até recomendo que você o faça. Faça uma leitura antes da prova das súmulas vinculantes que a gente tem. Né? Sobre administrativo, sobre constitucional, especificamente. Tudo bem, pessoal? Então, a gente acabou as dicas e beleza. Não tem pergunta? Ninguém perguntou nada? O Renato fez uma pergunta dizendo o seguinte, olha, professor, fale um pouco sobre intervenção militar. Pessoal, essa expressão intervenção militar ela está sendo utilizada de uma forma errada. Não existe intervenção militar, senhores. Intervenção militar existe um momento de exceção. Se houver uma intervenção militar, acabou a democracia, tecnicamente. Né? Aí vai fechar o Congresso, os militares vão para o poder. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a expressão intervenção militar. O que existe é a chamada intervenção federal. Tudo bem? A intervenção federal que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é uma limitação circunstancial, inclusive ao poder de reforma. Não pode aprovar nenhuma emenda constitucional durante a intervenção federal, porque é um momento de crise, tecnicamente de crise institucional, de instabilidade institucional e, portanto, é uma chamada limitação circunstancial ao poder de reforma da Constituição. Circunstância fática que impede uma deliberação sem paixões da matéria constitucional. Tudo bem? Eu remeto você para 2 vídeos que eu fiz, um para Degrau e um para Folha Dirigida, sobre intervenção federal. Tudo bem? Eu fiz 2 vídeos sobre intervenção federal que foi realizado no Rio de Janeiro, um no YouTube da Folha Dirigida e o outro no YouTube da Degrau Cultural. Tudo bem? Eu remeto você a esses vídeos. Muita gente? Muito bonito, Ana Paula. Professor, muito obrigado pela aula. Pensamento positivo para sua mãe, já vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Obrigado, Ana Paula. É isso? Pessoal, então, muito obrigado, tá? Se vocês quiserem me contactar nas redes sociais, meu nome é Saulo Viana, com 2 N's, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, tá? É um grande prazer conversar com vocês e eu já estou indo lá de volta para o hospital, parece que a cirurgia está acabando agora. Tudo bem? Então, um grande abraço, até a próxima.